Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falar sobre o mercado de seguros de forma simples, objetiva e estratégica. O Seguro Sem Mistério, no ar há 18 anos pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Também agradecemos aos nossos patrocinadores. Eu sempre digo para vocês que a lista é grande, mas vale a pena. A gente está agradecendo a esse time campeão. Aplicap, Aspecir, Grupo Bradesco Seguros, Capemisa, Delta Global, Evolui, GBUX, Gente Seguradora, Grupo Fetra, Delta Global, Livônios, MAG, Mafre, Panceira Corretora de Seguros, Rep Seguros, Sabem, Sancor, União Seguradora, Viacap, Verbim, Vital Help, Zurich e Elon. E hoje o nosso programa vai brilhar, literalmente brilhar, porque nós estamos recebendo Leila Fraga Salti, ela que é designer de joias, visagista, mentora e professora com atuação no Brasil e no exterior. Mais do que criar peças, a Leila traduz histórias e sentimentos em metais preciosos e pedras que carregam alma, simbolismo e propósito. Vamos falar sobre comunicação pessoal, imagem, identidade e como as joias podem ser aliadas de executivos e profissionais na hora de se posicionar com autenticidade. Seja muito bem-vinda, Leila. Estava muito aguardada aqui no Seguro Sem Mistério. Eu que agradeço aí a oportunidade e o espaço para falar desse tema que eu adoro, né? Sou suspeita para falar, aliás, né? Foi o tema, enfim, né? O objeto de estudo aí do meu trabalho são as joias e a imagem pessoal, né? Então, adoro ter esse espaço de fala. Olha aí que legal. E Leila, a Leila que eu considero uma amiga, né? Falei para ela, Leila, eu passei o final de semana pensando nas perguntas, nas minhas curiosidades para trazer aqui para ti, né, Leila? Então vamos começar do início. O que de fato é considerado uma joia? Então, vamos falar da joia pelo viés do conceito tradicional, conceito clássico, né? O que é uma joia? Uma joia é feita integralmente de materiais preciosos. Ouro amarelo, né, 18 quilates, ouro branco, ouro rosé, a prata. Basicamente esses metais, né? E as pedras preciosas, que é um leque imenso, né, que nós temos, coloridas, e os diamantes. Basicamente isso. Só que, como a gente vive num mundo moderno, né, onde as informações são atualizadas muito rapidamente, a joalheria também, né, tem se atualizado. Então, nós temos aí a joalheria contemporânea, onde a inclusão de novos materiais, materiais inclusive alternativos, nunca pensados antes na joalheria, acabam por fazer parte, como madeira, por exemplo. O couro já vinha fazendo parte, mas entrando com mais força. Né? Então aí a joalheria ganha um outro olhar, que é um olhar contemporâneo, né? Com mais inclusão de novos materiais. Mas a joia, como um todo, é um objeto de adorno pessoal, né? E pelo conceito clássico vem, então, feita sempre com materiais preciosos, e hoje já tem um pouco de uma expansão desse olhar, né? Com a inclusão de tantos materiais alternativos, quanto também designs arrojados, né? Tem toda... Nossa, é um universo vasto, né? Se a gente vai falar de tudo que é joia, né? Mas sintetizando, seria isso. Olha aí que legal. E conta pra gente, Leila, como que surgiu essa paixão na tua vida? Então, a história é longa. Então, na minha adolescência eu trabalhei com moda, né, como modelo prêt-à-porter. Depois fui morar fora, morei em Milão, onde eu também trabalhei com moda prêt-à-porter lá. E Milão é uma das capitais da moda, né, na Itália. Então, assim, é difícil tu sair na rua e não se deparar com a arte, né. Inclusive Milão é a capital do design, capital mundial do design. E então, quando eu voltei para o Brasil, eu queria estudar moda. E dentro da moda, né, eu acabei estudando que a joia, a joalheria, ela é um nicho importante dentro da moda, uma fatia importante, né. Ela não é vista de forma separada, ela faz parte desse universo da estética, né, e da moda. Então eu me deparei fazendo oficinas de joalheria, porque tinha um tio joalheiro, né, que acabou inspirando e motivando muito, e ele sempre dizia, assim, que eu tinha um perfil para trabalhar com joias. Então eu comecei a fazer oficinas de joalheria, onde desenhava, né, e também fabricava, né, algumas peças, assim, ensaiando já, né, com, alguns pequenos projetos, assim, mais fáceis. E depois entrei para a faculdade de design de joias, aqui na UBRA, em Canoas, e aí dei início toda a minha formação acadêmica e formação e especializações dentro da joalheria e com olhar para a joalheria, né, também. Que legal. Então tem inspiração aí de todo lugar do mundo, né, Leila? Sempre antenada. Sim, sempre que eu faço uma viagem, sempre faço fotos de referência, registros, tudo isso conta, né, como inspiração, como conteúdo, né, porque eu gosto de trabalhar a joia com conteúdo também. Foi aí que eu cheguei na especialização em imagem pessoal, né. Que legal. E a arte, né, Leila, que tu comentou, ela influencia muito na joalheria?
Com certeza, a joalheria é vista como uma arte também, né. Lá no tempo do Renascimento, hã, em Firenze, na Itália, onde surgiu o Renascimento, os ourives ali foram considerados como artistas, que foi um momento na história que a arte teve um boom, assim, que é renascimento, né, um renascer de todas as artes, a escultura, a pintura, e a ourivesaria foi vista como uma arte, e as joias naquele tempo eram consideradas pequenos objetos de arte. E na verdade são, se a gente pensar até hoje, né, trazendo para o nosso tempo, ainda são assim, porque as joias também são feitas de forma industrial, mas também de forma artesanal, né, por mãos humanas. E nesse sentido, Leila, quando é feita por um artesão de forma, né, mais artesanal, feita por um designer, né, nas mãos de Leila Fraga Salt, por exemplo, ganha um outro significado a joia? Com certeza. Eu como designer eu desenho, né, eu desenho faço toda a concepção do projeto, né, da peça, busco as tendências também, né, tudo os materiais, tudo que vai fazer parte daquela peça. Então, meu trabalho como designer é esse, e acompanhar junto com o artesão, que é o ourives, né, a produção desse projeto, né. Então, com certeza, é uma peça, no caso, assim, tu faz uma peça para um cliente, é uma peça exclusiva, é única, voltada para aquela pessoa. Então, assim, ela tem um poder de exclusividade e de valor que transcende, né, todo, tudo que se vê que é feito em série, né, se bem que a indústria joalheira também tem peças onde tem toda uma curadoria dos seus designers, né, mas quando tu fabrica uma peça, exclusivamente com um ourives, que é uma única peça, ela tem um outro valor sim. Sim. E tu recebe muito lá, Leila, no teu escritório, né, No estúdio? no teu estúdio, Ah. ateliê, não sei como é que a gente No pode chamar estúdio de aqui. design, estúdio de design. Muitos pedidos, assim, específicos? Sim, o que acontece, as pessoas cada vez mais estão querendo ter uma experiência, né. A experiência tem sido algo muito valioso em todos os setores profissionais, assim, né. E no meu setor, o design de joias não é diferente, eu chamo de design de experiência, né, onde os clientes que me procuram, eles querem uma peça personalizada, pensada e planejada para eles, né. Então quando eles me procuram, eu digo que eles vão passar por uma experiência, né, muitas vezes de autoconhecimento, porque se o cliente deseja algo exclusivo, assim, tipo, a joia que tem a minha cara, literalmente, que aí vai ser o visagismo que a gente vai falar depois, é feito um estudo do rosto da Que pessoa, legal. das suas linhas faciais, né, o que vai valorizar aquela pessoa, a sua personalidade e estilo, né. Então as pessoas que me procuram, elas querem essa exclusividade, e aí eu falo do design de experiência, porque é uma experiência diferente. Sim. Que legal, Leila. Olha, eu vou pedir desculpa aqui que eu chamei o estúdio de Imagina. escritório ou ateliê, mas eu tô aprendendo aqui também. Não, mas é escritório, é estúdio, faz tudo super certo. Tô aprendendo aqui também, tô botando a minha curiosidade para jogo, né, Leila, pra também Sim, trazer muito conteúdo aqui, com joias com certeza. conteúdo, como a Leila disse, Isso. pra gente trazer para vocês aqui também. Leila, tu comentou também com a gente da questão dos materiais, né, que são utilizados. Como que eles influenciam, por exemplo, o valor e o significado da joia? Então, em questão de valores, se o cliente deseja uma pedra que é muito especial, por exemplo, uma turmalina paraíba, que é uma pedra que tem um azul lindo, azul do mar do Caribe, é uma pedra que tem um valor agregado bastante alto, porque é uma pedra rara. Se o cliente deseja, em termos de pedras, muitos diamantes numa peça, essa peça também vai, encarecer, né. Se é uma peça que vai muito metal, ouro, a cotação do ouro esse ano atingiu uma cotação bastante alta, né. Então, se a gente trabalhar muito ouro, no caso de uma peça mais pesada, isso também vai influenciar no valor, né. Mas em questões de significado, depende muito do que o cliente deseja, né. Às vezes o cliente tem já o material, tem uma pedra que foi de alguém da família, que está guardada, eu tenho algumas histórias, assim, inclusive. E aí o cliente já traz o seu material, ou que venha de uma outra peça já feita, né, que ele não usa mais, que é redesenhar aquela peça, isso Isso também é é possível bom, também. Que também, legal. também é possível. E aí nessa questão a gente faz o redesign da peça e aproveita todos os materiais, né, e dá uma cara nova então, né, pra essa joia Sim. voltar ao uso. Leila, tu comentou uma coisa agora há pouco que eu achei muito interessante também, que é a questão quando tá criando levar em consideração, né, o visagismo, o rosto da pessoa, Isso. mas e a questão emocional? Também entra um processo emocional? Totalmente, porque falar de visagismo é falar de emoções, porque o nosso rosto, a gente tem, assim, linhas, né, tem a silhueta do nosso rosto, ela se aproxima de formatos geométricos, né, e esses formatos geométricos são formados por linhas, linhas retas, linhas curvas.
Os nossos traços, olhos, formato de olhos, sobrancelha, nariz, boca, né? São as linhas internas desse rosto, que contêm emoções, porque cada linha de design, ela representa uma emoção. Tipo, linhas retas representam emoções mais frias, mais sérias, de liderança. Então, eu escolhi hoje até esse terninho de alfaiataria para vir aqui falar, né? Que é voltado para o mercado de seguros, já pensando no público, né? E então a gente tem que pensar nas linhas e saber, no caso, os clientes não sabem, mas aí a gente passa essa informação para o cliente, que cada linha tem uma emoção contida. E aí a gente trabalha essas emoções da peça junto com as emoções do cliente, né? Que são os desejos do cliente, que é o estilo, a personalidade. E nossa personalidade tem diferentes emoções. Sim. Então, assim, é realmente uma joia que tem identidade por isso. Olha que legal. Aqui, ó, eu tô aprendendo, hein, gente, junto com vocês, tô prestando atenção em tudo, tomando minhas notas, que a Leila tá dando uma verdadeira aula aqui pra gente. Linhas retas, nem eu sabia dessa, já vou sair aqui com esse novo ensinamento, né, Leila, para um mercado como o nosso, de seguros, que tem, né, muita seriedade, muita Exatamente. tecnicidade, muitas vezes envolvida. Então, realmente, faz todo sentido aqui o que a Leila tá trazendo pra gente. Mas a gente comentou da questão do visagismo, né, Leila? Tu é uma visagista aí reconhecida, né, no mercado. Para quem nunca ouviu falar, o que que é o visagismo? Ótima pergunta essa, porque realmente o visagismo, as pessoas quando escutam falar mais dentro do mundo da beleza, salão de beleza, maquiagem, cabeleireiros, né. Por quê? Porque o visagismo ele nasceu, na França nos anos 30 pelas mãos de um famoso cabeleireiro, maquiador francês, o Fernand Aubry. Ele se deu conta de estudar o rosto, ou quanto estudar o rosto das suas clientes era importante para trazer uma imagem, com autenticidade, uma imagem customizada que valorizasse o rosto daquela cliente, né. Então imagina, Paris, que é uma cidade histórica, né, a capital histórica da moda, aí nasce o visagismo, que não se opõe à moda, mas ele traz um olhar muito mais exclusivo, muito mais personalizado, né. Então o Fernand Aubry deu o nome para essa técnica de visagismo, porque visage em francês é rosto. Então visagismo, né, vem do estudo do rosto e visagista é o profissional que emprega o visagismo. Olha que legal, tô aprendendo aqui, hein. E na prática, Leila, como que uma pessoa pode utilizar a joia para reforçar a sua imagem pessoal, tendo em vista, né, esse conceito todo que você tá trazendo pra gente? Do visagismo? Isso? O importante é ter o conhecimento, né, de quais são as linhas que, valorizam o seu rosto, como a gente acabou de comentar sobre as linhas que têm emoções, né, as linhas carregam emoções. Então, a estratégia para uma cliente que quer se utilizar do visagismo, primeiro ela tem que saber, ou se ela não sabe, o profissional vai orientar e vai descobrir junto com ela, qual é o objetivo de imagem, né. Então, qual é o objetivo de imagem? Por exemplo, no mercado de seguros, né. O objetivo de imagem é trazer credibilidade, né, através da minha imagem para o meu trabalho dentro do mercado de seguros, por exemplo. Então a gente faz um estudo visagista, né, das linhas do rosto, né, e digamos que essa cliente, ela tem o rosto mais, de linhas arredondadas, curvas, que passa muita jovialidade, que é o significado da linha curva, né, uma linha muito emocional. Então ela quer trazer mais credibilidade, mais seriedade, mais liderança, autoridade, então a gente vai trabalhar acessórios com linhas retas. Neste caso, a gente vai fazer uma quebra na silhueta do rosto dela, trazendo linhas retas nos acessórios, aí pode trabalhar cabelo, pode trabalhar alfaiataria também, né, para trazer um equilíbrio, a gente chama de equilibrar a imagem. Que legal. E tu pode, demonstrar pra gente, exemplificar, né, Leila, o que que seria um acessório, por exemplo, de linha reta? Eu vou exemplificar o contrário, vou dar um exemplo Tá. contrário, porque eu estou usando um brinco, que ele é de Ai, que linhas lindo. curvas, esse é da minha autoria, é um coração, ele finaliza com uma gota de jade vermelho, e eu tenho o rosto muito anguloso, né, é um rosto de linhas retas, aí é o contrário do exemplo que eu dei. Uhum. Meu rosto, ele tem linhas retas, né, é mais dentro da família das linhas retas, dos quadrados, retângulos, né. Então, o significado do meu rosto, a emoção que está contida nessas linhas retas é uma emoção mais dura, mais às vezes parece mais fria, mais distante, né. Então o que que eu faço? Aqui a estratégia é quebrar a freza, né, do significado desse rosto, desse pouco de distanciamento que essa linha passa, e como a gente se comunica olhando rosto no rosto, né, com as pessoas, é importante trabalhar isso. Então aqui essa linha curva, né, que está escondidinha um pouquinho, mas essa linha curva ela faz essa quebra, e aí o nosso cérebro ele meio que se confunde com a linha do rosto, que é a linha da silhueta, com a linha do acessório. Porque o nosso cérebro ele faz um caminho muito rápido para chegar a conclusões, né, ele olha,
tipo a ilusão de ótica. O que é ilusão de ótica? É meio que enganar o teu cérebro, né, com outras palavras. E quando a gente faz esse jogo de linhas, a gente está fazendo com que o olhar do outro assimile muito mais o acessório e aqui faça essa quebra das linhas, né? Porque o acessório tem estética, tem beleza, ele chama atenção. Então, o olhar do outro vai parar no acessório. E vai não anular a linha do teu rosto, mas vai trazer uma harmonia visual. O teu cérebro vai ler como uma harmonia visual. Que legal. E assim, falando de brinco ou até mesmo de colar, Uhum. gargantilha, né, Leila, é uma coisa que o olho bate direto. Sim, e é uma estratégia de imagem muito importante, porque realmente as joias, né, vamos falar de joias, mas acessórios de efeito, né, que aí entra semijoias, folhados, que também carregam, né, essa informação de estética visual, eles atraem o olhar do outro, pela sua estética, pelo brilho, pela cor, enfim, e retém a atenção. Então é importante quando a gente tem esse conhecimento estratégico, né, eu vou em tal evento que acessório de efeito, né, joia, eu vou usar para essa ocasião. Ah, tem clientes prospects, eu quero passar uma imagem de força, de liderança, de autoridade, linhas retas. O básico, né, claro que entram outras variáveis ali. Quero passar mais acolhimento, aproximação, linhas curvas, inclusive de estampa também, de roupa e tudo mais. Olha aí que legal, vou utilizar, hein, vou utilizar essas dicas da Leila agora no meu dia a dia também. E falando de ambiente corporativo, né, Leila, que tu comentou aqui com a gente, especialmente em cargos de liderança, por exemplo, é muito importante estar com a joia certa. Sim, no caso de ambiente corporativo, tem algumas questões que são bem importantes de serem faladas, tipo assim, eh, como eu dou aula, né, falando sobre esse assunto, eu passo para minhas alunas uma listinha de acessórios de efeito, no caso aqui a gente está falando diretamente das joias, proibidas, A gente vai querer saber, Leila. proibidas nesse mundo corporativo mais formal, né. Uhum. A gente tem aí, vou falar de brincos que é mais fácil de visualizar os exemplos. O brinco modelo chandelier, que é aquele modelo que lembra um candelabro, que tem várias pedras, que é muito lindo, super festivo, mas ele chama muita atenção, né. Tudo que chama muita atenção no ambiente formal não é bacana, a gente tem que trazer toda uma linha mais elegante, discreta, né, casando obviamente com o conteúdo e o cargo, com a profissão, né, a tua atividade profissional. Então é um conjunto, né, de coisas, de informações. Então esse brinco é melhor deixar para um evento festivo. Depois nós temos os brincos mais informais e lúdicos, que trazem às vezes até personagens que tu usa no segundo furo, sabe, tipo Uhum. uma Hello Kitty, o Mickey. Esses mais descontraídos até demais para esse ambiente a gente também proíbe. Depois materiais alternativos, que não estão de acordo, porque a gente precisa de materiais, sóbrios, né, discretos, sempre pensando nessa linha de descrição e de formalidade. Então assim, eu comentei dos materiais alternativos que a gente pode trabalhar numa joalheria com mais liberdade, contemporânea, tipo palha, madeira, a gente deixa para outras situações. No mundo Deixa pra praia. corporativo também isso, férias. Mundo corporativo ou para passeio, né, um domingo, final de semana. Mundo corporativo são o quê? Peças, pequenas, discretas, aquelas peças atemporais funcionam muito bem, né, que compõem, né, a imagem de uma forma alinhada, elegante, no caso, né, a gente falando do público feminino. E não chama mais atenção que a pessoa. Eu digo assim, a joia não pode chegar primeiro que a pessoa, né, ela tem que integrar. Por isso que para mim sempre foi importante estudar a imagem pessoal, as emoções, né, essas questões relacionadas à personalidade, para que a joia integre a a imagem da pessoa e não seja ali um objeto que chame mais atenção, e nesse caso corporativo que chame mais atenção que o próprio conteúdo, né. Tá numa reunião, tem aquele brinco reluzente. Consegue nem prestar atenção. Exato. Ou então, na presença digital, super importante, né. Tá numa reunião, pelo Meet, pelo Zoom, onde a gente só vê rostos, puro visagismo. E aí tu tem que escolher um acessório, principalmente mais brincos, né, o que mais aparece, que, compõe a tua imagem de uma forma profissional, né, de uma forma discreta, elegante, onde os teus, teu público que está ali naquela reunião, ou o teu cliente, não fica olhando para o teu brinco e esqueça o que tu está falando, por exemplo, né. Então são detalhes, assim, que as pessoas, de modo geral, às vezes não têm, né, essa percepção, então é importante a gente
trazer e falar a respeito disso, né, principalmente esse ambiente mais corporativo. Sim, olha aí, dicas valiosíssimas, Leila. Uma coisa que tu disse aqui também, né, é sobre não deixar a joia chegar antes da pessoa, né, então a joia aí é um complemento para fazer para fazer bonito, vamos dizer assim, gente. Tu acredita, Leila, que as joias elas falam por quem as usa? Com certeza, as joias falam. De personalidade, assim, dá pra a personalidade dessa pessoa. Sim, eu tenho um capítulo, um módulo, aliás, no curso que eu ministro, em parceria com a École Brasil, né, que é uma escola de imagem pessoal francesa que a gente tem aqui em Porto Alegre, a sede, a filial, aliás, a sede é em Paris. Então a gente tem um módulo dentro do meu curso de consultoria para acessórios de efeito, que é o curso que eu ministro lá na escola, só sobre comunicação, voltada para o uso das joias. E aí é onde eu digo que as joias falam, mas falam uma comunicação não verbal, né, falam pela estética, pela forma, e falam, pelas linhas, né, quando eu comentei que as linhas de design, né, que dão o formato das joias, linhas retas, curvas, elas têm emoções, elas têm significados, a gente trabalha de forma estratégica essa comunicação não verbal na imagem, pensando no significado das linhas, né, também. As cores também falam. Então, as joias são feitas de materiais, cores, linhas, que dão os formatos. Então, tendo essa consciência, a gente chega, assim, à conclusão, né, para quem nunca ouviu essa expressão de que as joias falam, sim, que as joias comunicam de forma não verbal, mas comunicam de forma eficiente. Olha aí. Leila, na tua rede social tu traz muitos conteúdos, né, joias com conteúdos. Eu gosto muito do autocuidado é joia também. Aham. A Leila posta, adoro. Hoje de manhã eu fui na academia, eu ia postar lá pra ti e dizer: "Ó, Leila, autocuidado é joia". Lembro sempre da Leila sobre isso, né. Aham. Mas uma das coisas que tu traz lá na tua rede social que eu acho muito legal, é algumas explicações, né, como por exemplo, o peixe cristão, que eu vi que tu trouxe esses dias, e deu uma explicação ali, o coração sereia, isso também teve, né. Também. Pode nos contar um pouquinho sobre isso? Posso sim, adorei que tu falaste da minha hashtag autocuidado é joia, porque só falando um pouquinho sobre isso, porque é bem o que tu falaste, assim, as pessoas não se dão conta, né, que a autoestima, ela tá presente de diversas formas, né. Quando tu vai na academia, é saúde e autoestima. Quando tu escolhe comer de uma forma equilibrada, é saúde e autoestima, né. Quando tu cuida do cabelo também. E quando tu usa uma joia, tu tá selando tudo isso, né. Então essa hashtag que eu trabalho, autocuidado é joia para o sentido, né, joia legal, Sim. e joia porque é joia também, né, então gostei de saber. Então vamos lá, pergunta. Isso, do que tu traz ali pra gente no Instagram, muitos Sim, os conteúdos, né. significados, E aí isso, me chamou a atenção 2, uma era o peixe cristão e peixe outro cristão. coração sereia. Isso. Então, peixe cristão eu postei, foi bem ali na data de Páscoa, acho que foi na Sexta-feira Santa, né, porque eu gosto de trazer esses conteúdos que muitas vezes se conectam também a algumas datas importantes, né. E aquele projeto foi feito para um cliente que ele é cristão, na verdade, né, ele é católico e tudo mais, e queria uma corrente com, um pingente que trouxesse um significado importante pessoal para ele. Então eu quis postar esse projeto, né, que é o peixe cristão, né, aquele peixinho, bom, acho que todo mundo conhece, né, Sim. é um clássico da joalheria, e também que faz uma conexão super importante aí com lá na Idade Média, as joias eclesiásticas, né, quando o teocentrismo, né, Deus estava, no centro de tudo, né, nas artes inclusive, e a joalheria naquela época também trazia muitos símbolos, né, cristãos, religiosos, né, então esse projeto faz uma conexão com a data, faz conexão com essa crença, né, religiosa, cada um tem a sua crença, e aí cada um carrega muitas vezes uma joia que representa isso, e é muito personalizado, é muito pessoal isso, né. Então eu personalizei, né, no caso, esse projeto para esse cliente, partindo, né, desse desejo, dessa sua crença, enfim. E aí ilustrou muito bem aquela data, né, que foi Sexta-feira Santa. Que legal. E o peixe não, agora o coração sereia, que também não deixa de ser bem peixe, né, porque é um coração que lembra uma sereia, foi para uma cliente que mora na Bahia, e ela vive na praia, né, ela até trabalha da praia. Que Então delícia. inveja. Então ela queria um pingente em formato de coração, e aí o coração é a assinatura do estúdio, né. Até já falando, tem vários projetos que eu faço partindo do coração, esse brinco aqui mesmo é um coração invertido, né. Que lindo. E porque a assinatura é o símbolo do estúdio, né, porque em função das emoções, das linhas emocionais, né, que joia é emoção, tem muita emoção contida, personalidade, emoção, comportamento, enfim. Então, essa cliente viu que eu trabalhava, né, muito com o formato do coração, e ela pediu um que tivesse muito a ver com a lifestyle,
né, o estilo de vida dela. E ela morando na praia, trabalhando na praia, sempre na praia, se não pode ser outro, né, uma sereia. Então eu desenhei um coração, né, vazado, e ele termina com uma cauda, né, uma pequena cauda, que lembra a cauda da sereia, faz aquele movimento. E sobre ele tem umas pequenas escaminhas, assim, para dar um toque, né. Mas foi super pensado para a realidade daquela cliente, né, o ambiente onde ela mora, onde ela está inserida, no trabalho e tudo mais. Sim, tinha tudo a ver com esses dois, cada um Sim, dos sim, projetos, né, coisas Leila? diferentes, projetos Sim. diferentes, né, mas voltado o quê? Para o desejo de desejo em termos de imagem, desejo em termos de joia para cada um, né. E deve ser muito legal quando tu vê também os teus clientes depois utilizando as joias, Sim, né. às vezes acontece, por exemplo, eu vou num evento, tem usando tudo, ai, que legal. Ah, que demais. E Leila, uma curiosidade que me surgiu agora, né, que a gente Sim, falou ali da questão do peixe cristão. Tu recebe muitos pedidos lá no teu estúdio, religiosos ou não? é bem variado. Recebo às vezes o pedido, né, de alianças, de noivado, casamento, eh, os pingentes daqueles filhos, sabe, quando vai nascer o bebê. Uhum. É tão Anel de 15 variado. anos. Anel de 15 anos, joias de 15 anos que às vezes Sim. querem anel, outras querem uma pulseira ou querem algo diferente. Eu fiz uma pulseira bem interessante, que ela lembrava uma borboleta, né, mas era o símbolo do infinito, o corpo da borboleta, e as asas eram 2 corações. Que legal. Super cheio de significado em função do amor infinito dos pais que estavam presenteando, né, a filha dos 15 anos. Então assim, é bem variado, assim, sabe. Ai, eu imagino que chique, gente, um design, ó, feito por Leila Fraga. Tu também traz ali, né, a gente brincou ali da questão, né, dos joias com conteúdo, né, Leila, Aham. acho isso muito legal. Mas falando dessas encomendas que tu recebe, né, teve alguma que te emocionou, assim, que te marcou a memória? Sim, tem algumas. Tem algumas. Uma que eu me emocionei junto com a cliente, inclusive, foi na entrega de um anel de esmeralda. Ela tinha essa pedra guardada no cofre dela há 20 anos, e ela me procurou para fazer um anel, bem especial, porque essa pedra, essa esmeralda tinha sido da mãe dela, né. E ela queria colocar essa pedra num anel, porque ela queria usar então, né, essa joia que remetia à lembrança da mãe. E ela me disse: "Ah, eu quero um anel quadrado, assim, com a pedra mais alta". A gente desenvolveu juntas, né, o projeto, fiz o desenho, tudo, ela aprovou. E no dia que eu entreguei o anel, que ela pegou o anel, assim, ela disse assim: "Ah, nossa, eu tô lembrando da minha mãe, aqui me veio várias lembranças da minha mãe, né, e usar este anel agora vai ser como se a presença dela estivesse aqui comigo", que eu digo, né, que joia é presença também, né. E aí presença nesse sentido também de algo que pertenceu a um ente querido, hã, e tu fazer uma peça, ou uma peça que foi de um ente querido e tu usar aquela peça, né, porque a joia tem valor material, mas o valor emocional é muito maior. Eu tenho clientes às vezes que dizem assim, aí nesse projeto, né, ela se emocionou e eu também, né, quando eu entreguei, né, eu sou meio chorona, então. E tem clientes às vezes que digam pra mim: "Ah, eu perdi um brinco na viagem. Ah, perdi um brinco na praia", já aconteceu, né. Aí, a gente pode fazer, pois é, eu quero fazer, refazer aquela peça". Aí alguns outros casos: "Ah, eu perdi uma joia, assim, num passeio", mas o problema não é só refazer a peça, o problema é a história que aquela peça carregava, quando eu ganhei, de quem eu ganhei, a data que era. Posso fazer outra só para ter a referência, mas não é a mesma, porque se perdeu. Então para tu ver que o emocional transcende o material, né. Sim, é muito mais, né, Leila, É carrega mais, toda uma sim, questão esse valor emocional. emocional bastante forte. No caso desse projeto que me emocionou foi pura emoção, né, Que porque é legal, que legal. peça que remete à mãe e tudo Eu que mais. tenho filhas gêmeas já fiquei pensando aqui em alguma coisa também, né, pra eu me conectar com as gêmeas através das joias, aí também Sim, é é uma uma boa ideia. possibilidade. E existe alguma simbologia, Leila, ou elemento, né, que tu ama trabalhar, claro, além do coração? É o elemento símbolo, coração, eu adoro trabalhar, porque por excelência ele é o símbolo das emoções, né. Aí tem algumas pessoas que dizem assim: "Ah, mas não é todo mundo que gosta de coração". Claro que eu não trabalho só elemento coração, né, mas eu faço vários projetos, as pessoas até já sabem, um coração, quando vem coração me manda e fala: "Ah, lembrei de ti", eu acho bacana isso, porque é a conexão com o meu trabalho. Então o coração eu gosto muito de trabalhar, é a linha curva, né, feita de 2 linhas curvas, então tem todo esse significado super emocional. Então, em termos de símbolo, eu gosto de trabalhar o coração e gosto de ser desafiada pelo símbolo do coração, sabe, de desmembrar ele e criar,
novas possibilidades através dele. Esse brinco mesmo aqui, ele é um coração invertido aqui, meio que abraça a pedra superior, então tem uma brincadeira aqui também, né? E eu gosto de fazer essas brincadeiras com o coração, né? E porque tem toda essa simbologia, toda essa representatividade. Em termos de material, eu adoro trabalhar com ouro amarelo, ouro 18 quilates. É o rei dos metais, né? Na antiguidade, Chiquíssima. na antiguidade, ele era tido como um símbolo divino, porque pela coloração dourada, eles associavam ao sol. Como o sol é vida, né? O sol, a, as culturas da antiguidade, obviamente, se davam conta que o sol trazia também a fartura através da plantação. Sem sol, né? Imagina só chuva. Então eles faziam essa associação, né, do sol com o ouro, que era uma divindade super importante. E aí o ouro se tornou algo super importante para essas civilizações da antiguidade, né? Então eu gosto muito do ouro em função do significado, mas também é muito fácil de trabalhar com ouro, até manualmente, né? Quando a gente vai fazer, como eu fiz faculdade de design de joias, a gente é obrigado, digamos assim, a ir para a banca de ourivesaria e fabricar as peças, né? Porque tu vai se formar em design de joias, você tem que saber se aquele projeto é viável ou não. Sim. E trabalhar com ouro, nossa, a peça desliza. Trabalhar com a prata é um pouquinho mais resistente, assim, no caso de tu cortar, soldar, todos esses processos bem artesanais, né? E o ouro, assim, ele, sabe, desliza, é fácil de trabalhar, e o efeito também, né, é magnífico. Que legal. E homens, Leila, tu recebe muitos pedidos? Um alto de homens? Alguns pedidos. Meu público é mais feminino, Uhum. né? Mas eu recebo alguns pedidos, sim, de homens. E às vezes os homens procuram projetos personalizados no estúdio, nem tanto para eles. Mas Muitas pra dar de vezes para dar de presente. presente para a mãe, para a namorada, para a esposa, né? Que legal. Uhum. E homens, assim, como que eles podem, né? Muitos homens nos assistem aqui, mas também são muito vaidosos, no bom sentido, tá, pessoal? São muito vaidosos. Como é que eles podem implementar no seu visual algumas peças? Então, a joalheria masculina ela é muito prática, né? Nós mulheres, nós temos mil Infinitas. possibilidades, mas a joalheria masculina ela é muito prática. Eu até estou desenvolvendo um material, tem tantos conteúdos ao mesmo tempo sendo desenvolvidos, mas é um material que estou desenvolvendo também justamente para trazer essa informação para esse público. Então, sendo muito prática, porque os homens são práticos, né? Mas assim, um anel mais discreto com uma pedra preta em metal branco ou dourado, corrente, né? Corrente de elos Cartier, que são esses elos retangulares, ou uma corrente mais discreta, né? Sempre usada para dentro da camisa, né? Que fica uma coisa mais elegante. Aliança quando é casado, relógio. Relógio não é uma joia, mas ele é um acessório que ele agrega estilo, né? Para mais de masculina principalmente. Então aí a gente tem vários estilos de relógios, tem os esportivos, tem os clássicos, tem os modernos. Então dependendo do estilo do homem, pode escolher, né, de acordo ali com o seu estilo. Claro que no mundo corporativo sempre tem aquele olhar mais voltado, uma imagem mais formal, né? Então, se a joalheria masculina já é prática e mais enxuta, no mundo corporativo um pouquinho mais ainda. Olha que legal. E Leila, aproveitando, né, esse ensejo para os executivos e executivas do nosso mercado de seguros que vão estar nos assistindo, né? Qual que seria o papel das joias na hora, por exemplo, de se posicionar? Eu quero chegar numa. Tu até já comentou um pouco disso antes, mas queria voltar nesse tópico que eu acho muito legal a gente trazer, né? Quero me posicionar, por exemplo, visualmente numa reunião presencial. Mulher, quero passar uma imagem de liderança. Vou nas linhas retas. Então, falei das linhas retas, que é super importante, né? Claro, tem algumas variáveis aí nessas linhas retas, né? Porque, como no meu caso, eu tenho rosto de linhas retas, aí no meu caso eu faço uma inversão, né? Eu quebro essa linha reta do meu rosto com linhas curvas no acessório, no brinco, né? Mas no caso de uma reunião, então, como tu colocaste o exemplo, eu vou trazer uma técnica para o público feminino que é bem interessante, é conteúdo de aula também, das minhas alunas, que é a técnica do ponto focal. Aí para o uso de colar, a gente falou de brincos, vamos falar um pouquinho de colar agora. É a técnica do ponto focal para colares, onde a gente consegue reter a atenção do espectador, né, do outro, pode ser um cliente, pode ser uma reunião com mais pessoas, sem que a pessoa se dê conta por que ela está atenta à tua imagem, além do teu conteúdo. Claro, ela vai estar te ouvindo, mas com maior atenção, porque o nosso cérebro vai fazer uma leitura de moldura. Como é que a gente faz isso? A gente pega uma fita métrica, mede da raiz do cabelo
passando pela frente do nariz, indo em direção ao queixo e mede. Vê que medida tem. Uhum. E transfere essa medida em direção ao colo. Onde parar essa medida, né? Digamos que aqui eu tenho, sei lá, 15 centímetros nessa linha vertical. Aí eu transfiro 15 centímetros do queixo em direção ao colo. Parou aqui, 15 centímetros. Então aqui é onde vai estar o meu colar com um pingente, por exemplo. E aí esse ponto focal, né, que é a joia que eu estou usando aqui, vai fazer com que o meu rosto, junto com esse colar, crie uma moldura. E aí o olhar do outro vai ficar atento. Por quê? Porque é uma harmonia. É uma medida que está em mim, está no meu rosto, eu transfiro aqui e crio uma moldura que faz com que o cérebro do outro leia de forma harmônica. E o cérebro adora harmonia, né? Olha que legal, mais uma técnica para eu sair daqui, ó, com um caderninho para colocar em prática no dia a dia. Muito legal, Leila. Uma coisa também, Leila, as pessoas têm um pouco de medo, né, de ousar, ou algumas até ousam um pouco demais, né? Dosar. Como encontrar o equilíbrio, Leila, entre isso, né? Entre a personalidade da gente e uma sobriedade, uma elegância? Então, a consultoria para acessórios traz conhecimento e autoconhecimento, né? Eu digo que é uma chave bem importante para trazer essa adequação de imagem, né? Na verdade, já seria uma adequação entre personalidade, uso e até trabalho, né? Atividade profissional. Então, uma consultoria de acessórios de efeito, no caso aí, no caso das joias, vai trazer um pouco de tudo. O objetivo de imagem da cliente, o estudo do rosto, da personalidade, do estilo, enfim, um pouquinho de tudo. Para que se entenda qual é a personalidade, para que se entenda qual é a atividade profissional, e aí tu crie uma harmonia, com conexão, né? Porque, tipo assim, digamos que a cliente seja do estilo romântico, né? Uma personalidade mais romântica, mais nostálgica, que vai gostar mais de linhas curvas, mas muita linha curva também passa uma mensagem, né? Não traz aquela força, né? Então, tu tem que adequar com essa cliente um pouco de linha curva com um pouco de linha reta, por exemplo, né? Tu vai fazendo um jogo assim, né? Tem clientes que são demais, aí tu tem que trazer um pouco menos, né? Ou tu trazer alguma peça também, que é o equilíbrio visual, né? Essa região aqui é muito importante para a comunicação. Então, se é uma pessoa com estilo de personalidade mais glamurosa, que gosta de brilho, que gosta de peças maiores, trazer uma peça maior com um ponto para sua mão, como um anel, por exemplo, que sai da zona de comunicação, mas não deixa de estar presente a sua personalidade ali de alguma forma. Que interessante esse equilíbrio, Leila. Aham. E assim, eu, por exemplo, e tu também, obviamente, né, temos costume de usar pelo menos um brinco. Se eu sair sem um brinquinho pequenininho, gente, de casa, enterra que a lenda morreu. Mentira. Parece que parece que eu vou sair pelada, né, de casa, não Eu tenho o mesmo consigo. sentimento. Mas tem gente, Leila, que super sai sem nada, tanto nas orelhas quanto aqui no colo, né. Uhum. Que dica que tu pode dar para quem quiser começar a usar estrategicamente, né, algumas joias? Por onde tu recomenda também que essa Uhum. pessoa comece a usar um brinco, um colar, um anel? A gente tem que ver por que essa pessoa, essa mulher, né, porque a maioria das mulheres ama acessórios, né, por que ela não usa, né? Ela tem dificuldade, ela não tem conhecimento. Eu tenho alunas que dizem assim: "Ah, eu vim fazer o curso primeiro para eu aprender a usar, porque eu não quero parecer uma árvore de Natal", né, por exemplo, né. Outras dizem assim: "Ah, eu tenho medo de usar ou usar, eu não tenho estilo", que é a outra não verdade, digamos assim. Todos nós temos estilo, porque todos nós temos personalidade, temos um comportamento X, Y, Z, né, então todo mundo tem um estilo. Então para essa, cliente ou pessoa, enfim, né, que tem dificuldade de usar e aí não usa, né, eu, aconselho começar a brincar um pouquinho, sabe. Vai até numa loja, uma loja de acessórios, de folhados, por exemplo, e vai assim com uma camisa neutra, com uma acromia, branco ou preto, porque aí tu consegue dar atenção para o acessório, né, uma cor neutra. Então e brinca com os pequenos brincos, anel, maior, mais brilho, menos brilho, sabe, faz esse teste consigo, né. E aí claro, depois se tem ainda dificuldade, aí o interessante é fazer uma consultoria de acessórios. Mas esse brincar, sabe, é bem importante para testar em frente ao espelho, né. Ou não quero ir numa loja, não, de repente vai na casa de uma amiga, irmã, alguém vai ter um porta-joias com acessórios, uma gaveta de acessórios de efeito, né. E aí faz essa brincadeira em frente ao espelho, se olha, vê se identifica, se gosta, né.
E vai se conhecendo, né, Na Leila? prática, isso é uma coisa que eu aconselho a fazer na prática mesmo. Leila, tu também é professora e mentora, né, que tu já comentou aqui com a gente. O que que tu mais vê que é o maior desafio nas mulheres que buscam se expressar melhor, né, por meio da imagem? O maior desafio, eu acho que é, pelo que eu vejo, né, na experiência ali com as alunas e, algumas clientes, muitas vezes, é trazer a sua essência à tona, né, não se prender aos padrões da moda, aos padrões de influências externas, né. A gente estava falando esse final de semana em casa, assim, que as pessoas estão se parecendo todas muito iguais em função de harmonizações faciais, por exemplo, né. E aí o visagismo entra como uma ferramenta excelente, né, porque vai fazer com que, tu conheças as tuas linhas e tu consigas trabalhar de uma forma eficiente, valorizando a tua imagem, né, e não com uma influência externa que de repente não vai funcionar. Muitas vezes as mulheres trazem, essas referências, mas não vai funcionar, né, ou então fica todo mundo parecido demais. Então assim, olhar muito para dentro de si, né, trazer a sua essência, quem se é, através de personalidade, através de preferências, a própria morfologia facial traz muito de cada um. Então ter esse olhar mais para si, né. E aí assim, o que está fora, né, que é a moda, a tendência, né, como a gente estava falando aqui no início, eh, é uma ferramenta de expressão, né, de se conectar com a tua essência, e aí sim, tu usar o que está na moda, a cor que está na moda, por exemplo, a modelagem que está na moda, enfim, se tu tiver conexão, "Ah, eu me identifico, vou usar", né, e não usar por padrão. Então assim, é um desafio que eu vejo, assim, em questões de imagem, assim, olhar um pouco para dentro de si, né. Já me falaram assim: "Ai, ninguém usa mais cabelão comprido, não sei o quê, quero cabelo mais curto, ou mais Chanel, long bob, eu não sei o que lá". Eu gosto, eu já usei mais curto, né. Foi legal, gostei da experiência, prático, mas eu gosto de cabelo comprido, eu gosto de cabelão, sabe, gosto do efeito, gosto de modelar, fazer ondas, ou outro dia eu gosto de estar com o cabelo mais liso, ou gosto de fazer um rabo de cavalo, um coque, um penteado, te possibilita várias versões, né. Então o que que funciona para mim? Isso funciona para mim, que eu trabalho com imagem, eu gosto de mostrar, né, dentro de que eu sou, versões diferentes, né. Então, quando tu te conhece, tu consegue até se impor melhor, né. Não, isso não funciona para mim. Agora eu tenho um trabalho que é muito formal, aí tu tem que trazer a tua essência, alinhando com o teu trabalho, com a tua atividade, aí é um desafio também, mas é uma adequação aí, então ninguém precisa se anular ou deixar de ser quem se é, né. A gente faz uma adequação, alinha as 2 coisas, o trabalho e a essência. Então esse é um desafio que eu vejo vejo pelas alunas e pelas clientes que chegam até mim. Mostrando, né, Leila, que a imagem ela é muito mais aí, a imagem é pura inteligência, né, a gente pensar em todos esses detalhes, em qual efeito que a gente quer dar e tá utilizando na prática. Leila, eu sempre digo aqui sempre não, digo quando é verdade. Quando é entrevistado e o conteúdo são bons, passa muito rápido. Então aqui foi, né, 50 minutos da gente falando, mas eu não posso deixar de terminar esse programa sem a gente fazer o nosso quadro final aqui contigo, que é o nosso quadro especial. É a hora do nosso quadro Lapidando Significados. Vou Adorei. fazer algumas perguntas rápidas para Leila e ela vai nos responder com o que vier do coração dela. Preparada, Leila? Vamos lá. Uma pedra que representa a tua essência. Nossa, eu gosto de tantas pedras. Hã, que usa minha essência, ai, difícil essa, hein. Eu gosto de mais de uma. Vamos falar a primeira que veio na cabeça, né. Hã, quartzo incolor, que é o cristal de rocha. A gente tem bastante aqui no Rio Grande do Sul, inclusive. É um Ele é muito, simples na sua apresentação, eu diria, mas ele tem muito significado, ele tem energia, ele é transparente, e eu gosto dessa transparência, sabe, de mostrar quem se é, sabe, essa autenticidade. E é um cristal transparente, né, então eu acho que ele reflete um pouco, assim, de mim nesse sentido, sabe. Mas eu gosto de tantas outras pedras que é difícil falar só de uma. Essa aqui eu já sei a resposta, mas um símbolo que nunca falta nas tuas criações. Pressão. Um conselho que tu sempre repassa para as tuas mentoradas e alunas. Ah, não tenha medo de colocar os conteúdos do conhecimento em prática. Todos nós passamos por momentos de insegurança, quando a gente se depara com o novo, né, com os desafios, com as mudanças, mas quando a gente tem conhecimento que dá esse suporte, eu digo para elas: atenda uma cliente, atenda a outra, vai atendendo, vai ganhando prática, isso vai trazendo segurança. Então não tenha medo, vá fazendo. Que legal. Uma cor que transmite poder, Lila.
Uma cor que transmite poder. Bom, o vermelho é uma cor que transmite poder, porque ele tem uma sedução por detrás, né? Essa é a simbologia do vermelho. Mas no mundo corporativo, uma cor de poder em função do seu significado, diria o marinho, pela credibilidade que traz. É uma cor que traz credibilidade. Então, ela é uma cor de poder, sim. A credibilidade é muito importante. Que legal. Uma mensagem, Leila, que tu traduziria em forma de joia? Nossa, isso é profunda. Profunda, assim, coração. Uma mensagem que eu traduziria um design de uma joia? É. Uma frase que tu goste, que é quase uma joia. Quase uma joia? Ai, tem tantas. Tem uma muito profunda, mas a que eu ouvi quando entrei para esse mundo da joalheria, né, que tá dentro da moda, mas é um nicho tão especial, tão grande, que ele parece independente da moda, né. É o que diz que joia é emoção. Quando eu entrei para esse universo, né, a primeira coisa que eu vi, joia é emoção. E aí quando eu me tornei docente, né, nessa área, eu fui pesquisar o porquê que joia é emoção. E aí tá lá nos primórdios a essência dessa frase, que está conectado ao coração também, né, que quando os homens, primitivos, né, os primeiros habitantes aí, digamos, lá no paleolítico da pré-história, né, surgiram, eles iam caçar e se alimentavam da caça, vestiam as peles dos animais e os dentes, garras e outras coisas eles usavam sobre seu corpo, né, sua imagem. Por quê? Porque os dentes e as garras dos animais representavam poder. Tipo, ele abateu aquele animal, que tinha aquelas garras daquele tamanho, os dentes daquele tamanho, né, que é a sua defesa, a defesa do animal, e ele estava usando como um símbolo de poder, Olha aí. né. Não é uma emoção, o poder é uma emoção, né, é um sentimento. Então, isso está muito conectado ao nosso desenvolvimento lá na pré-história. Que legal. Olha aí, Leila. Joia é emoção, isso não tem, é a premissa, assim, quando eu digo para as alunas, né. Tem muitas outras, né, mas a que me vem, assim, rapidamente para responder, assim, é essa. Leila Fraga também é cultura, gente. Também é cultura, trouxe aqui pra gente. E pra gente finalizar, Leila, se o mercado de seguros fosse uma joia, qual seria? Ai, nossa, mais profunda ainda essa. Hã, eu acho que seria uma joia com linhas retas, mas também com linhas curvas, uma mistura dos 2, porque é um mercado que traz, muito suporte, credibilidade, né, é um mercado formal, obviamente, corporativo, mas também acolhe, né, acolhe os segurados, acolhe as pessoas que procuram esse serviço, né, que procuram essas empresas, né. Então, em termos de linhas retas, teria essa mistura das 2 linhas, né, retas e curvas para ter esse equilíbrio, né. E teria uma bela safira azul, que é a cor da credibilidade, né, que traz essa cor de poder, né, dentro desse setor que é super importante, que passa muita seriedade também. Então e seria um anel, não falei que joia seria, né, um anel, né, que é o símbolo da união, da continuidade, do movimento. Por isso que o anel é a joia dos ritos de passagem, né. Anel de 15 anos, anel de formatura, anel de casamento, anel de bodas, anel, anel, anel. Ah, muito legal, Leila. Leila, foi um verdadeiro privilégio te ouvir e aprender mais, né, sobre esse universo tão rico que une aí beleza, comunicação, inteligência, cultura, tudo com propósito, né, como a gente teve aqui tu nos contando, nos ensinando, foi uma verdadeira aula esse Seguro Sem Mistério. E agora, para a gente finalizar mesmo, eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem vai estar nos assistindo. Então, para quem deseja saber mais, né, sobre esse universo encantador e estratégico, né, da joalheria, pode entrar em contato e conhecer a consultoria para acessórios de efeito, né, que é como a Júlia falou, traz joias com conteúdo, né. Aqui a gente tem um spoiler, digamos, né, de tudo que as joias podem oferecer, além de beleza, além de estética, né, além de poder visual, elas podem oferecer muito mais em termos de estratégia, né, para a imagem pessoal. Elas falam sem falar, né, a comunicação não verbal. Então, a consultoria para acessórios de efeito é muito, importante para quem deseja esse conhecimento para si, né, e também, para usufruir de uma forma eficiente na sua atividade profissional, principalmente no mundo corporativo, né, que é mais formal, aliás, né. A gente precisa desses conhecimentos, assim, para agregar os conteúdos, a atividade, enfim. Então seria essa minha mensagem. Deixa teu arroba, Leila, para quem vai estar nos assistindo também. Claro. É @estúdio Leila Fraga, né.
pode enviar um direct para maiores informações e sejam bem-vindos, né? Eu adoro falar sobre joias, adoro responder as mensagens, né? Então, é Que isso. legal. Eu recomendo, hein, eu sigo a Leila já há um tempão e realmente muitos conteúdos lá que a gente realmente adora. Eu adoro, né, quem também conhece adora acompanhar e você também não pode ficar de fora. E se você gostou desse episódio, compartilha, segue o @jrs.digital nas redes sociais e continua com a gente para conhecer mais histórias que fazem o mercado de seguros pulsar ou até mesmo para aprender junto com a gente, como foi aqui junto com a Leila Fraga Salt. Até a próxima.